Fala galera, vamos então para mais uma resolução de mais um exercício, referente ao nosso vídeo 6 do nosso curso de Lógica de Programação. E aqui a gente tem mais um enunciado, então a gente precisa por um primeiro momento analisar esse enunciado, analisar esse requisito, para entender se o algoritmo escrito com uma linguagem de programação, independente de qual seja, se encaixa ou não nos critérios desse requisito. Então bora ler com bastante atenção. Dentre as opções abaixo, qual se encaixa com o algoritmo que conta quantos números do intervalo de 2 e 150 são divisíveis por 3? Como mesmo a gente sabe se o número é divisível ou não por outro número? Lembra do mod? A gente utilizou no exercício anterior a porcentagem. O mod, ele representa qual é o valor de resto de uma divisão. No exercício anterior, nós trabalhamos com números pares ou ímpares. Então, a nossa divisão ali era por 2. Só que agora a gente quer saber números divisíveis por 3. Então, o mod ele vai funcionar exatamente da mesma forma. A diferença é que ao invés de 2, a gente vai ter aqui o critério do número 3. Então, precisamos saber se o resto da divisão de um número por 3 é igual a 0, para saber ali se ele é divisível ou não. E importante, o intervalo tem que ser de 2 a 150. Não pode ser mais, não pode ser menos. Caso a quantidade seja igual a 50, exibe uma mensagem secreta. Interessante. Então, ó, a quantidade, né, de números, ou seja, esse algoritmo ele vai contar quantos números entre 2 e 150 são divisíveis por 3. Agora, se a quantidade for igual, ou seja, né, um único operador aqui de igual não é maior, igual, não é menor, é igual apenas a 50, você vai exibir essa mensagem chamada mensagem secreta. Beleza. Vamos analisar aqui as nossas opções. Opção 1, 2, 3 e 4. Na opção 1, a gente já começa ali com uma variável chamada letCount. Count de contar, contador. Ó, e a opção 2 também traz um letCount e a opção 4 também traz um letCount. A opção 3 não traz letCount. Primeira diferença entre as três opções. Essa count, nas opções que temos ela definida, elas começam em 0. Beleza. Essa count a gente já deduz que serve para saber quantos números são divisíveis por 3 no intervalo de 2 a 150. Então, vamos começar em 0 mesmo, porque a gente já começa presumindo que nenhum ali é divisível por 3. Vamos começar a contar a partir aí do intervalo e das checagens que vamos fazer. Se a gente tem uma contagem sequenciada de 2 até 150, claramente aqui a gente já pode usar o for, que é a estrutura de repetição. E aí já vem a pergunta, até onde vai o nosso for? Onde que ele começa? A resposta já está no nosso próprio enunciado. Se a gente está dizendo aqui que queremos números de 2 a 150, já presumimos que o nosso for inicia em 2 e vai até 150. Como aqui estamos utilizando o for, a gente já sabe que o for ele tem 3 partes essenciais. A primeira parte é a definição da variável, geralmente com o let, e onde que essa variável vai começar a contar. O segundo parâmetro é até onde que ele vai. É onde que o nosso for vai parar. É o nosso controle aqui de parada. E a terceira opção é como isso vai ser incrementado. Geralmente a gente pensa como isso vai ser incrementado. Se os números vão de 2 a 150, então de 2 ele vai para 3, de 3 ele vai para 4, de 4 ele vai para 5, até chegar em 150. Então é um passo de 1 em 1. Então, utilizamos aqui o mais para ele fazer esse incremento de 1 em 1. Perfeito. Então, feita a leitura do nosso for, vamos identificar aqui onde que cada um dos nossos fors, de todas as nossas opções, vão começar e terminar. Na opção 1, a gente começa com uma variável chamada i. I começa aqui em 2. E até onde que ela vai? Menor ou igual a 150. Ok? E incrementa de 1 em 1. Já na opção 2, a gente tem a variável i. Ela começa em 2 e vai até menor ou igual a 150, também ok. Opção 3, temos o i, que começa em 2 também, e vai até menor ou igual a 150, ok? Também incrementando de 1 em 1. E na opção 4, nós temos uma variável agora chamada index, que começa em 2, vai até menor que 150 também, e incrementando de 1 em 1, index mais mais. Percebam que quando a gente utiliza essa variável no primeiro parâmetro ali, ela deve seguir para os dois próximos parâmetros também. Então, se começou com i, meio i, final i. Se começou em index,
meio index, final index também. Sempre a mesma variável. Perfeito, o nosso for ele está contando corretamente nas 3 opções. Perfeito, vamos seguir aqui para nossa conteúdo do nosso for das nossas 4 opções. Primeira opção, já começamos ali com um if. Verifica se o count é igual a 50. Ou seja, o count, ele chegou em 50, né? Já tá em 50. E ele vai fazer aqui, ó, mensagem secreta. E vai parar ali com o break o nosso for. E só depois ele faz o quê? Checa. Então, a checagem, para a gente saber se um número é ou não divisível por 3, a gente precisa fazer essa checagem. Checar se a divisão, o resto da divisão por 3 é igual a 0. Perfeito. Então, aqui nesse caso, só depois dele checar se chegou em 50, ele vai lá e faz esse incremento de count. Então, count vai passar a ter mais 1 a cada número que ele encontrar que seja divisível por 3. Primeiro, ele checa se chegou ali na mensagem secreta, senão depois ele vai lá e checa se temos ali números pares ou números ímpares. Perfeito. Vamos continuar analisando as nossas demais opções. Opção 2. Observamos ali que o número é divisível por 3. Então, ó, if número divisível por 3 igual a 0. Vai lá e incrementa o count com o count mais. E dentro desse if faz a checagem se chegou ou não a 50. E aí ele diz a mensagem secreta. Tudo isso aqui dentro do for. Opção 3. O que a opção 3 faz? Checa e dá um count mais. Primeiro problema aqui, count mais sem critério. Nos nossos dois algoritmos, o if verificava se o número é divisível ou não por 3 e só depois dava um count mais. Só que aqui o count, primeiro, count não existe uma variável count. E outra, eu estou incrementando count sem critério nenhum, sem checagem nenhuma. Beleza, próxima opção 4. Então, ó, já até descarta aqui a opção 3, não está adequada ao que eu preciso. Opção 4, a gente tem ali um for, mesma coisa. Checagem, index dividido por 3 é igual a 0. Se for sim, verdadeiro, vai lá e incrementa essa variável count de 1 em 1. E depois também verifica se essa count não chegou em 50. E aí vai mostrar a mensagem secreta. Aí você deve estar nesse ponto se perguntando qual é a diferença da opção 1, opção 2 e opção 4. Observe onde que está a checagem dos nossos ifs. Para você conseguir diferenciar o que um algoritmo está executando de diferente do outro, para e analisa onde que aquele bloco se repete e onde que ele está aparecendo. Vamos observar aqui que na nossa primeira opção, a gente tem o if, os dois ifs, um embaixo do outro, e onde que ele está? Está dentro do nosso for. Então, a cada número que eu checo, eu verifico, será que eu cheguei na quantidade de 50? Será que eu cheguei na quantidade de 50? Às vezes nem terminou de contar. E quando chegou na contagem 50, ele parou ali e não checou mais. Então, ó, primeiro problema. Não preciso checar se eu tenho 50 números lá dentro do for. Porque quando eu vou ter números de 2 a 150, eu vou ter muito mais que 50 números. Perfeito? E eu preciso checar se a quantidade é exatamente igual a 50. Se for maior, se for menor. Aqui o problema é que quando ele chegar exatamente em 50, ele vai interromper o nosso for, por estar dentro dele. Então, colocar essa checagem que interrompe a nossa contagem dentro do for não é a mais adequada. Então, a opção 1 aqui ela não é mais adequada. A opção 2, ela também observamos que está dentro do nosso for a checagem dos 50. Então, quando chegar em exatamente 50, vai dizer mensagem secreta também. Porque a nossa checagem de count também está dentro do nosso for. Então, também não está adequado. Diferentemente da opção 4, que a gente tem aqui, ó, primeiro o bloco de for, vai checar todos os números de 2 a 150 e só depois ele parte para o if. Então, ó, o if está fora do nosso bloco. Então, primeiro ele checa todos os números daquela sequência e só depois vai lá e diz se é mensagem secreta ou não. Então, a opção 4 aqui está mais adequada por conta disso.